E quero começar o meu pronunciamento dizendo que a nação toda, desde as pessoas mais simples até os mais intelectualizados, está todo mundo de olho, vamos dizer assim, nesta CPI que pretende investigar empresários, governos, órgãos públicos, políticos. E eu digo a Vossa Excelência que, na verdade, várias CPIs aconteceram aqui, desde a famosa CPI do orçamento, passando por outras CPIs, dos Correios, e, por fim, eu quero me fixar numa CPI, que essa CPI já detectou coisas que agora são de novo objeto da CPI, que já está instalada e que vai investigar fatos mais notoriamente ligados ao senhor Carlinhos Cachoeira. Eu quero falar que a CPI dos bingos, que foi instalada em 2004, tinha um prazo preliminar para terminar no dia 24 de junho de 2006, na verdade, ela consumiu 356 dias de trabalho, porque, como sempre, existem as manobras para que se consiga apurar adequadamente tudo. Eu tive a honra, senhor presidente, de ser o vice-presidente dessa CPI. O presidente era o senador Efraim Moraes e o relator era o senador Garibaldi Alves, hoje nosso senador ministro da Previdência. Eu quero dizer que, durante esse período, como vice-presidente da CPI dos bingos, nós procuramos investigar de maneira muito isenta, porque ninguém estava questionando posições ideológicas ou partidárias. Como líder, na época do PTB, eu procurei manter um trabalho isento, embora tenha até tido dificuldade de estar muito presente, porque, ao mesmo tempo, eu fui várias vezes a Roraima, durante aquela polêmica da demarcação Raposa Serra do Sol, presidindo a Comissão Temporária Externa do Senado. Mas eu quero começar dizendo o seguinte: aqui tem uma matéria que foi publicada na época, que diz o seguinte: durante a discussão do relatório final da CPI dos bingos, o líder do PSDB, senador Arthur Vigílio, elogiou a atuação do senador Mozarildo Cavalcante, do PTB, como vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, que durante os últimos 356 dias investigou vários episódios que marcaram o noticiário político dos últimos meses. E aí ele diz: Mozarildo votou pela aprovação do relatório final do senador Garibaldi Alves Filho. O relatório pede 49 indiciamentos, sendo uma empresa e 48 pessoas. E aí nomina as pessoas e a empresa GTEC, que realmente tinha muito a ver, que era ela que cuidava da questão das loterias da Caixa Econômica Federal. E também está aqui explicitado o indiciamento do empresário de jogos Carlos Augusto de Oliveira Ramos, mais conhecido como Carlinhos Cachoeira. E por quê? Porque foi na época que houve aquele escândalo do assessor do governo, o senhor Valdomiro Diniz, que era, na verdade, subchefe de assuntos parlamentares da Casa Civil. E, na verdade, o que aconteceu naquela época? A imprensa publicou uma foto, uma gravação, em que aparecia o senhor Valdomiro recebendo propina do seu Carlos Cachoeira. Então, olha só, essa questão já data de quase uma década. E essa CPI nossa investigou, pediu indiciamento, foi encaminhado ao Ministério Público e realmente, portanto, os fatos que hoje vêm à tona, se tivessem sido adotadas medidas rápidas, isso não estaria acontecendo hoje.
novamente uma CPI para investigar de novo o senhor Carlos Cachoeira e os seus envolvimentos com, repito, com órgãos públicos, com governos, com empresas e com parlamentares. Agora, é importante que nós tenhamos em mente que, na verdade, essa CPI de agora, ela tem toda uma oportunidade de, inclusive, aproveitando as investigações que já foram feitas, não só pela CPI dos bingos, mas como, porque esse era o título, CPI dos bingos, mas como também pela questão mais ampla, que é a rede de corrupção, que, segundo o noticiário, é uma coisa que pega o Brasil de norte a sul. Fala-se muito nessa empresa Delta, mas eu tenho certeza que tem muitas outras empresas envolvidas. Mas uma coisa que chama a atenção, senhor presidente, é que, vejam bem, naquela época nós discutimos uma coisa. O fato que gerou a CPI dos bingos foi exatamente o quê? O ex-presidente Lula mandou para a Câmara dos Deputados um projeto de lei, portanto, de autoria do presidente Lula, do Poder Executivo, regulamentando o jogo, todos os jogos no Brasil. Porque é bom dizer que nas Américas, América do Norte, Central e do Sul, somente Cuba e Brasil, só Cuba e Brasil não têm o jogo regulamentado. E aí, olha, se há proibição, não há uma regulamentação, não há legalização, o que acontece? Há um incentivo à clandestinidade. Isso ficou provado, mais do que provado, desde a CPI dos bingos até agora. Por isso mesmo, eu quero ressaltar que o relator da CPI dos bingos apresentou, posteriormente, um projeto que criou normas, fixação de normas de exploração de jogos como bingo, etc. E o relator quem? Senador Garibaldi apresentou esse projeto. Eu, inclusive, sou o relator desse projeto. Outro projeto está na Câmara dos Deputados, que prevê autorização. Esse projeto, aliás, foi de autoria da CPI dos bingos, que autoriza os estados, o Distrito Federal, a explorarem as chamadas loterias estaduais, e regulamenta, portanto, isso. Então, o que é importante é que a gente tenha a clareza de que não é com certas atitudes, eu diria até, senador Gurgás, usando um termo forte, hipócritas, que nós vamos melhorar a questão do combate à corrupção no país. Os Estados Unidos têm uma experiência muito interessante de que, quando proibiu a questão da venda das bebidas alcoólicas lá, o que fez? Incentivou, aconteceu o quê? O surgimento da máfia, o surgimento do contrabando de bebidas alcoólicas, da fabricação clandestina de bebidas alcoólicas, e, com isso, essas máfias passaram a dominar todos os setores da vida pública, até que os Estados Unidos viram que o caminho era a legalização, a normatização da questão do uso das bebidas alcoólicas. Então, temos dois projetos, um na Câmara, que trata das loterias esportivas, e o outro, que ainda está aqui no Senado, de autoria do senador Garibaldi Alves, que regulamenta os jogos de um modo geral. Agora, interessante, senhor presidente, é que, pelos telefonemas que as televisões mostram e pelo que os jornais publicam, a ramificação do senhor Carlos Cachoeira é muito ampla. E se realmente for investigar mais profundamente, e eu espero que isso aconteça, nós poderemos ter um grande momento, um grande divisor de águas neste país, que é exatamente fazermos uma limpeza ética na questão do trato das coisas públicas, isto é, do uso do dinheiro público, do uso do cargo público e, principalmente, dessa simbiose
maligna entre empresas e detentores de cargos públicos, sejam eletivos ou sejam de nomeação, mas que isso cria uma promiscuidade que, lamentavelmente, só leva ao descrédito. Eu quero, como disse o senador Pedro Simon, louvar a conduta da presidente Dilma até aqui, que não se intrometeu, tem dito que não vai se intrometer nessa CPI, que isso é uma questão do Congresso Nacional. Eu espero que isso realmente aconteça. Ela tem demonstrado que a conduta dela é, de fato, de não ser conivente nem parcimoniosa com aqueles que, como ela diz, cometem malfeitos, e eu diria, aqueles que roubam o dinheiro público. E para ficar só nessa empresa Delta, mas, como eu disse, tem muitas outras, senador Assis. Eu quero, inclusive, vou fazer um expediente ao Ministério Público e também à própria CPI, porque no meu estado de Roraima existem várias obras que são desta empresa e que, na verdade, são obras que datam de algum tempo, como a restauração da BR-174, que é a rodovia que nos liga Roraima com o Amazonas, e que é uma estrada, a rodovia que você já sabe, como empresário de uma empresa importante, que é a Eucatur, que transporta há muito tempo a população de Roraima que vai ao Amazonas e vice-versa, que essa rodovia tem consumido uma fábula de dinheiro. Todo ano é restauração em cima de restauração, e é absurdo. Eu já fiz aqui a denúncia, só o que foi destinado para lá de 2007 para cá. Então eu estou aqui com um levantamento que não é completo ainda, senador Assis, mas que já demonstra que, portanto, nós temos que investigar o que também está acontecendo lá no estado de Roraima com essa empresa e com as suas, vamos dizer assim, congêneres ou com as suas ramificações. Eu tenho aqui um documento levantado, vou encaminhar esse material ao Ministério Público Federal, vou encaminhar também à própria CPI e quero dizer a Vossa Excelência que só essa empresa, segundo o Jornal Estado de São Paulo, obteve aumento de preço em 60% dos contratos firmados com o DENIT. 60%. Então, nas rodovias e em outras obras de infraestrutura que são administradas pelo DENIT, só essa empresa obteve 60% de aumento nos contratos firmados. E é um absurdo isso acontecer, porque não é uma coisa sutil, como alguns imaginam, não. Não está roubando o dinheiro de uma entidade qualquer, não. Está roubando o dinheiro do povo. É o dinheiro que o povo paga de imposto. Todo o povo. Porque até aqueles mesmos que não pagam imposto, que recebem, vamos dizer assim, o Bolsa Família, quando vão comprar o arroz, o feijão, o alimento, enfim, ele está pagando imposto naquele alimento que ele compra. Então, não é possível que a gente continue compactuando com isso. Não posso acreditar que essa comissão tenha condições, mesmo que queiram, de fazer uma chamada operação abafa, porque, e eu espero que não só a imprensa, mas também e principalmente toda a população brasileira, de todas as formas, na internet, através das redes sociais, fiscalize de perto o trabalho dessa comissão e que cobre dos membros dessa comissão que realmente os trabalhos sejam feitos de forma transparente, de maneira eficiente e que não seja, portanto, mais uma que não, como se diz, não dá em nada. Não é que não tenha dado em nada as outras. Eu fui presidente da primeira CPI das ONGs aqui, senador Assis, e nós detectamos naquela época, 2003, que 10 entidades, pelo menos, chamadas organizações não governamentais,
viviam muito mais às custas do dinheiro governamental, portanto, do dinheiro do povo, e, que é pior, todas elas com indícios de corrupção. Anos depois, para ser mais exato, do ano passado para cá, o que nós vimos? Um escândalo generalizado com essas instituições roubando o dinheiro do governo, roubando o dinheiro do povo. Então é preciso que realmente o Congresso Nacional, já que essa CPI é mista, é composta por senadores e por deputados, mostre para a população brasileira que nós vamos construir um novo momento e que nós não temos pacto com corrupção, com corrupto, ou como diz a presidente Dilma, não tem nenhuma complacência com quem faz mal feitos. E uma coisa fundamental aqui, senador Assi, é que as CPIs, como a do orçamento, identificou corruptos, aqueles que se beneficiaram da corrupção, mas não puniu, não identificou os corruptores. Porque, por exemplo, essas empresas que se beneficiam desse jogo aí, essas empresas, sejam elas do seu Cachoeira ou outras, essas empresas são as corruptoras, corrompem detetores de cargo público, repito, desde os assessores até os detetores de mandato, sejam eles parlamentares, senadores, deputados, governadores. Eu não estou fazendo pré-julgamento de ninguém, nem pode ser feito pré-julgamento de ninguém, mas também não pode ser feito acobertamento de ninguém que tenha a ver com essas corrupções já muito mostradas na imprensa, que eu tenho certeza que vão surgir outras. Então eu quero encerrar, para não ultrapassar o meu tempo, senador Assi, dizendo que eu tenho muita honra de ter sido presidente da CPI das ONGs e vice-presidente da CPI dos bingos, quando nós detectamos, inclusive indiciamos, no caso da CPI das ONGs, 10 ONGs, inclusive lá no seu estado, algumas, no meu estado, outras, no Paraná e pelo Brasil afora, no Amazonas. Indiciamos, não. Indicamos para o Ministério Público os indícios que haviam de corrupção nessas instituições. Como na CPI dos bingos, nós pedimos o indiciamento do senhor Carlos Cachoeira, entre outros, porque foi uma empresa e 48 pessoas físicas, e que, entre outros, ele estava como envolvido. E o que se espera é que realmente não só a CPI seja rápida, eficiente, mas como o desdobramento dela, quando chegar ao Ministério Público Federal e ao Supremo, seja mais rápido. Porque todo mundo está na ânsia esperando o julgamento do famoso caso do Mensalão. E enquanto não julga, o que é pior, todo mundo que está lá relacionado, em tese, é culpado. Em tese é culpado. Não tem esse aspecto e tem outro aspecto. Ao não julgar, fica para a população aquela sensação de impunidade, de que o judiciário é moroso, e eu tenho certeza que esses fatos, o Brasil tem que viver um novo momento. E a presidente Dilma é uma referência desse novo momento, porque ela não tem sido, de fato, complacente com ninguém, até se expondo a dificuldades que possam ter de desagradar partidos aqui neste Senado e na Câmara. Portanto, ao encerrar, eu quero pedir a Vossa Excelência que autorize a transcrição de algumas matérias que li ou que fiz referência, de forma que possa integrar parte do meu pronunciamento. Muito obrigado a Vossa